Pessoal, então agora, o que que eu vou fazer? O GPT acabou de lançar um novo modelo para criação de imagens, que é o GPT Image 2.0. E eu vou mostrar para vocês a melhor maneira de usar essa ferramenta. A gente vai usar um processo que eu vou criar um prompt melhor usando o próprio GPT, né? É aquela metodologia que a gente ensinou numa das aulas aqui, que é o stacking, né? A gente coloca uma ferramenta, primeiro o nosso pensamento, depois a gente pega uma ferramenta de inteligência artificial, usa essa ferramenta para ela melhorar alguma coisa que a gente vai fazer com uma próxima ferramenta. A gente coloca uma sobre a outra. Eu vou mostrar, vai ficar mais fácil. Qual é o... Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é usar um prompt maker. O que é esse prompt maker? O prompt maker é um assistente que ele foi criado para melhorar os nossos prompts. Então, vou dar exemplo para vocês agora. Vamos lá. Ele é esse assistente aqui, eu vou deixar o link para todos vocês, ó, Prompt Maker. É esse assistente, ó. Vê se abre aqui, pronto, Prompt Maker. Dá para ver aí, né? Direitinho. Então, esse é o assistente que a gente vai usar para melhorar o nosso prompt que vai criar uma imagem, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira criar uma imagem para o nosso treinamento mesmo, onde, ou melhor, vou melhorar isso aqui. Vamos supor que eu queira criar uma imagem, para o nosso treinamento. E essa imagem para o nosso treinamento, ela vai ter a minha foto e também ela vai ter o logo e um pouco das cores do Lovable, que é uma ferramenta que a gente pode eventualmente usar. Então, vamos supor que hoje eu vou fazer um treinamento, né? Então, crie um prompt, vou começar pedindo para ele criar um prompt para criação de uma imagem para o meu treinamento. E quanto mais contexto eu colocar, melhor para ele entender qual é a função desse prompt que ele está criando. Para o meu treinamento IA para médicos. Eu vou te enviar uma foto minha e você deve utilizá-la. Isso é uma coisa importante, sem mudar minha face, porque às vezes ele muda a face. Eu vi que algumas pessoas já tentaram fazer e ele dá uma mudada na face. Sem enviar uma face, você deve utilizar sem mudar minha face e associá-la ao logo do Lovable, que eu também te enviarei. Utilize as cores do Lovable para criar esta imagem. Não é para criar essa imagem. Utilize as cores do Lovable como padrão de identidade visual. Eu coloco bastante coisa aqui, mas ainda está faltando uma coisa. Olha só, eu peço para ele criar um prompt para a criação de uma imagem para o meu treinamento IA para médicos. Só que eu não falei sobre o quê? Para que é? Para eu fazer uma propaganda? Para eu mandar para o meu grupo, né? Que vai ter uma aula hoje? Então, eu posso colocar isso aqui para ele também. Eu usarei esta imagem para enviar para o meu grupo de WhatsApp, para informá-los da novidade. Da novidade não, para informá-los da aula que teremos hoje às 20 horas, tá? Eu dei um pouquinho mais de contexto para ele. O grande lance de estar usando esse assistente aqui, pessoal, o Prompt Maker, é que ele vai melhorar o meu prompt. Olha só, eu coloquei esse prompt aqui, que não é um prompt nada demais, segundo as nossas regras lá do prompt médico perfeito, que tem o papel, os objetivos, a tarefa, as instruções, eu não fiz nada disso. Mas esse Prompt Maker ajuda a gente a fazer isso. Eu vou dar um play aqui.
e vocês vão ver o que ele vai trazer. Ele vai trazer, na verdade, um prompt mostrando como que seria o ideal para a criação desse prompt. Olha só, ele transformou esse prompt meu nesse prompt. Olha que legal. Haja como um diretor de arte, especialista em prompt engineer para geração de imagens. Olha só que legal. O objetivo, a tarefa. Então, ele segue um pouco do prompt médico perfeito para criar essa imagem. É claro que isso aqui exige um pouco de teste também, mas pronto, ele criou o nosso prompt que a gente vai usar. Próximo passo, eu vou querer agora criar realmente a imagem. Tanto que é minha, mostrando o Lovable para os membros da nossa comunidade, que vai ter uma aula hoje. Então, eu clico aqui em mais imagens. Antes disso, eu preciso copiar o prompt, tá? Não pode esquecer. Nesse botãozinho aqui, é o botão de copiar. Então, primeiro vocês copiem o prompt, e depois vocês vão clicar aqui em mais. No mais, o que que vai aparecer? Imagens. Opa, eu cliquei no botão errado. Mais imagens. Estão vendo aqui? Na hora que eu clicar em imagens, ele já vai para o GPT Images 2.0. Aqui eu vou colar, então, meu prompt, mas vocês lembram que eu tinha prometido tinha falado que eu ia mandar uma foto minha para ele, inclusive. Então, eu vou achar aqui uma foto minha. Então, o que a gente fez até agora? Eu copiei o prompt, vim no imagens aqui, né? E colei o prompt que eu tinha copiado. Agora primeiro, eu vou ter que procurar o símbolo do Lovable para mandar aqui para ele encontrar. É só eu ir até a internet, isso é fácil achar o símbolo do Lovable se a gente vai para a internet e coloca Lovable logo. Eu vou achar o logo do Lovable, eu já estou copiando aqui, tá? Agora eu vou pegar minha foto e vou colocar também, tá? Então eu coloquei uma foto minha, mais o link. Eu posso eventualmente até dar uma lida aqui para ver como se tá tudo certo e tal. O prompt, e aí eu peço para ele criar. Vocês vão ver que, normalmente, quando a gente faz isso, ele cria de uma maneira melhor, assim. Aí está funcionando agora o chat GPT, o Images 2.0. Isso aqui é uma marca registrada, né? Essa telinha cheia de pontinhos aqui, esses pontinhos ficam mexendo. Para você que tem dúvida se você está usando a versão 2.0 do Images, ele demora um pouquinho, mas ele vai criar. Inclusive, algumas vezes ele cria até mais de um modelo para você optar pelo melhor modelo, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui, ele já vai criar. Eu vou deixar, então, aí para vocês o link do Prompt Maker, que ele é muito interessante para criar esses prompts para a imagem. E eu testei com outras ferramentas, tipo o Claude. Esse Prompt Maker aqui, ele está muito bem feito, ele usa um padrão de criação de prompt muito bom para a imagem. Vocês vão ver que ele normalmente fica bem legal. Olha só que legal. Olha que legal, gente. É muito legal, né? Fácil de fazer, usando relativamente usando, né, o stacking, a ferramenta de stacking, e usando o Images 2.0. O segredo aqui é fazer um prompt bem feito, né? Vocês viram que eu pedi para ele não modificar meu rosto, por exemplo. Muita gente começa a fazer prompt, mexer com foto e tal, e esquece de colocar para ele não modificar o rosto. Então, assim, detalhe, peça para ele não modificar as suas feições caso você use uma foto, e deixe ele pensar pouco. Por exemplo, hoje à tarde o Matheus fez um teste para ele fazer alguma coisa relacionada ao Claude, eu vou dar como exemplo isso aqui, ele traz outras cores, que não são as cores que a gente quer trabalhar. Olha aqui como ele fez a identidade visual, como praticamente se eu trabalhasse com o Lovable, né? Ele só usou as cores do Lovable, a tipografia do Lovable, os elementos todos aqui para ficar bem harmônico. E o próximo passo é, eventualmente, copiar e colar a imagem, né? Que é fácil, dá para clicar com o próprio botão direito aqui e copiar a imagem, ou até enviar a imagem para alguém através desse botãozinho aqui da setinha para cima. É possível também você entrar no modo editar e editar partes do documento que foi feito pelo Images, né? Então, se eu quiser mudar a hora, por exemplo, para 21 horas,
21 horas, ou mudar a aula de hoje para amanhã, é possível fazer isso quando você entra no modo editar. Depois de você escrever as alterações que você quer, você envia novamente e ele vai editar. Tá bom? Essa é uma aula super rápida para vocês aprenderem a mexer com images e usar a metodologia de stacking para obter o máximo resultado da ferramenta.